Em 1996, uma alemã chamada Beatrice passou por uma questão alérgica, uma reação alérgica muito complicada, e a partir de então ela teve uma experiência extraordinária. Ela viu, por exemplo, músicas, simplesmente sentiu-se fundir a músicas em um universo infinito e negro, bem como ela estava indo em direção à própria casa, aquele lar extrafísico do qual ela sabia que pertencia. Mas quando ela estava em direção a esse local, aconteceu algo que a deixou desesperada e que a marcou profundamente na sua vida e nessa experiência. E eu vou trazer então esse relato para vocês aqui, impressionante, tem vários pontos assim fantásticos, e por isso que eu digo e repito, a experiência de quase morte, também conhecida como EQM, é um fenômeno transformador que muda de modo significativo o entendimento da pessoa de que a morte não existe e de que ela pode provar por si mesma, sem intermediários, que a vida e a consciência continua após o descarte desse corpinho físico aqui, que não significa muito. Fala, consciência! Eu me chamo Alexandre Pereira e esse é o canal Dimensão Mental. Aqui falamos de experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência. Vamos então para o relato da Beatrice. Ela começa da seguinte forma. Aconteceu no verão de 1996. Na época, eu tinha 20 anos e estava a caminho de um festival público perto de um lago. Eu estava com meu então namorado e algumas outras pessoas. Era uma noite quente e agradável de verão por volta das 10 horas da noite. Meu namorado e eu estávamos jantando em um restaurante. Após a refeição, ele me perguntou que tipo de estranhos pontos vermelhos estavam no meu pescoço. Eu sabia que tinha alergias desde a mais tenra idade, mas nunca tive nenhum sintoma de pele. Caminhamos cerca de 200 metros em direção ao festival, quando notei certa tontura. E eu desmaiei quando chegamos à entrada do festival. Posso me lembrar da escuridão na frente dos meus olhos e sentir que minhas pernas simplesmente cederam. Eu ainda era capaz de pegar a jaqueta do meu namorado para me segurar, e foi o que eu fiz. Ele se virou e viu que meus olhos se voltaram para trás. Outro amigo veio por trás e me pegou. Eles me carregaram para fora na rua e me colocaram no chão e chamaram uma ambulância. Eu não notei nada disso. De repente, ouvi um zumbido, seguido por um ruído abafado de plop. Veja, um som abafado, né? Deixei meu corpo por uma abertura na minha cabeça. E isso aconteceu automaticamente, sem nenhuma ação minha. Eu estava cercada por um vazio negro, que era um pouco desconfortável. Eu precisava me orientar, estava ciente de que, embora não pudesse mais ver meu corpo, eu ainda era a mesma com todos os meus sentimentos, traços de caráter e pensamento. Ter ou não ter um corpo era irrelevante. Me senti bem, leve e livre. Eu era pura consciência. Eu tinha uma mente clara, uma vontade forte e uma percepção cristalina. Eu também tinha habilidades adicionais que não são possíveis na nossa vida terrena. E agora que começa o ponto central e muito impressionante do que ela vivenciou. E se você gosta de assuntos assim, se esses conteúdos de alguma forma mexem com você, então eu já peço que você se inscreva no canal e faça parte da nossa dimensão. Se quiser nos ajudar também, curta esse vídeo para que ele seja recomendado pelo YouTube para mais pessoas. Bem, a Beatriz então continuando, né? Quando ela percebeu que ela estava fora do seu corpo, ela disse: eu estava cercada por nada além de infinito preto. Essa escuridão nunca pareceu escura, assustadora ou vazia. Pelo contrário, eu estava me sentindo cada vez melhor. Eu estava mais eu mesma,
do que nunca e sabia que meu corpo ainda estava na terra. Continuei subindo cada vez mais e cada vez mais longe do meu corpo. Eu também me perguntei como eu sabia de tudo isso. Eu sabia que tinha tirado do meu corpo terreno, como quem tira um pullover antes de ir para a cama. Descasquei meu papel que estava desempenhando nessa vida terrena como um papel em um filme. Só que agora eu era eu mesma novamente. E isso era uma sensação libertadora. E o vazio era simplesmente o infinito. Não havia nem tempo e nem espaço como conhecemos aqui na Terra. Mas ainda assim, tudo era completamente normal e profundamente familiar. Comecei a me mover por aquele universo negro e infinito. E eu poderia me transportar literalmente para dentro desse infinito com meus pensamentos. Eu só precisava pensar, quero ir para lá, e eu estava lá. Eu estava voando aqui e ali por aquele universo negro. Também pude mudar meu próprio tamanho. Às vezes me fiz pequena, às vezes me expandi perto do próprio infinito. Essa foi uma ótima sensação e eu tentei mais e cada vez mais coisas. Mas para mim, eu gostei da vastidão e do infinito. Eu me sentia indescritivelmente bem, segura e infinitamente livre. Isso era pura liberdade e simplesmente a coisa mais natural do mundo, como se eu nunca tivesse feito outra coisa. E eu sabia, aqui, entre aspas, é o meu lar, onde cabe o meu ser original, a existência única de todos nós, o lar de todas as nossas almas. É daqui que venho e é daqui que pertenço. Todos nós viemos daqui e também voltaremos. E uma sensação profundamente familiar de casa e pertencimento me invadiu por completo. Eu era uma com tudo. Não há palavras terrenas que me deem possibilidade de descrever esse conhecimento profundamente ancorado, essa memória e esse amado sentimento de lar. Esse ir e vir com a facilidade de meus pensamentos, a expansão, mas também poder descansar em um lugar e aproveitar uma sensação confortável, continuou por um bom tempo, e durante o qual eu estava ciente de que ainda continuava subindo e subindo. Se eu tivesse que compará-lo com especificações mundanas, eu compararia com um ângulo de 45 graus. E eu poderia jogar nesse espaço infinito com meus movimentos, mas também fui direcionada e continuamente puxada para cima, como uma espécie de piloto automático. Mais ou menos na meia altura, uma música suave veio das profundezas do universo negro. No começo, estava longe e mal pôde ser percebido, mas despertou meu interesse. Os sons estavam se aproximando rapidamente e ficaram mais altos até que finalmente chegaram e me permearam. Nunca antes eu tinha ouvido uma música dessa forma. Era muito rítmico, melódico e etéreo. Inicialmente, achei a música bastante estranha, mas quanto mais os sons e o ritmo me permeavam, mais eu me tornava parte da música e me fundia com ela. Comecei a me movimentar com aquela música. Eu estava me movendo de uma maneira que nunca antes havia me movido, de acordo com uma música. Eu me sentia magnífica e esse estado poderia ter durado para sempre. Eu era uma com a música e estava dançando pelo universo.
Essa fase continuou por um bom tempo, até que a música sumiu lentamente. Era como se ela tivesse sido localizada apenas em uma determinada camada. E agora eu estava deixando essa esfera e movendo-se ainda mais para cima. Eu não podia mais influenciar minha maneira de me mover. E não consegui determinar minha velocidade, pois estava no piloto automático e ainda estava subindo. Senti uma grande expectativa de que estava chegando ao meu destino. Foi uma sensação como antes de chegar a uma determinada fronteira. Mas era como se a memória da minha vida atual estivesse desaparecendo quanto mais eu me afastava do meu corpo. E aquele passeio diminuiu e de repente parou. Fiquei frustrada porque queria continuar. Eu sabia que além dessa fronteira havia realização. Foi o lar da nossa alma, meu lar amado, minha origem, tudo que sou. O lugar de pura felicidade, o lugar de simplesmente tudo. Várias vezes eu quis me transportar para além da barreira, mas eu não tive sucesso. Enquanto eu lutava com isso, querendo avançar, das profundezas do universo surgiu uma voz. A princípio soou abafado e distante, mas se aproximou muito rápido e tornou-se mais alto até que estava próxima e ressoou por todos os meus lados e ao redor e também, por incrível que pareça, através de mim. Era uma voz masculina, clara e distinta, também poderosa e determinante. A voz me disse: Bia, aqui você não pode continuar. Aqui é a sua parada. E eu me perguntei quem estava falando comigo, mas não pensei em perguntar à voz. Eu também me questionei como essa voz sabia do meu apelido. Só que em vez de perguntar, eu respondi para ela: Mas eu quero seguir. E fiquei espantada por querer afirmar minha vontade diante daquela presença poderosa. E a voz disse novamente: Você não pode ficar, você tem que voltar. Fiquei profundamente chocada, mas as palavras explodiram e eu disse: Cavalos selvagens não poderiam me arrastar de volta para lá. E eu fiquei assustada com o que eu mesma disse, mas nesse momento eu realmente me senti assim. A ideia de dar a volta por cima e voltar para a minha antiga vida, agora que meu lar estava tão perto, foi devastador. Não posso dizer que realmente vi o que veio a seguir da maneira que vemos aqui na Terra com olhos humanos. Foi mais uma espécie de, entre aspas, visão interior. Eu vi meu namorado segurando minhas pernas e chamando meu nome. Bia, Bia. De repente, eu estava dentro dele, em seu peito, e senti todo o seu desespero, mas também todo o amor que ele sentia por mim. Essa sensação foi incrível e ao mesmo tempo avassaladora. Nunca antes ou depois de ter experimentado tal sentimento, eu percebi que havia muito amor, todo o seu amor, através de todas as eras, e um amor total de universo se fundiram em um único sentimento em mim. Foi quando a voz me disse: Ele te ama e está esperando por você. Só que eu decidi: ele vai superar isso e pode continuar sua vida sem mim. Mais uma vez, eu estava com medo sobre a natureza da minha decisão. Foi então que meus pais foram mostrados ao meu olho interior
E a voz disse: seus pais precisam de você e você tem que cuidar deles. Só que eu pensei que minha mãe, ela sentia muito por mim, mas ela teria tempo para superar a minha perda. E também seria otimista que ela entenderia um dia minha decisão. E eu respondi: com o tempo ela também vai superar isso, e os dois vão ficar bem sem mim. Minha decisão foi clara. Eu queria ir além da fronteira. Eu queria ir para casa. A voz respondeu com calma, mas também insistência: não, você tem que voltar. Você ainda tem que completar o seu trabalho. Só que isso eu não consegui entender. Que trabalho? Que tipo de conversa chique é essa? Que tipo de deveres? Desculpe a desilusão. Não somos iluminados quando deixamos nosso corpo físico, mas ainda estamos tendo todas as facetas de nossa identidade. Meus pensamentos certamente foram ouvidos, mas infelizmente nenhuma resposta voltou. A frase "você ainda tem que cumprir o seu trabalho" ainda estava reverberando por um tempo e eu me perguntava o que aquilo significava. Foi como uma missão dada a mim. Mas o que era? Como não obtive resposta e ainda continuei algumas vezes. Como não obtive nenhuma resposta, continuei algumas vezes tentando ultrapassar a fronteira invisível, mas sempre sem sucesso. Só que houve uma espécie de empurrão, como ser empurrada para trás por algo parecido com ar comprimido, e em seguida acelerar diretamente em direção à terra, indo para o meu corpo. Uma sensação devastadora passou por mim e me senti rejeitada e perdida. A meia altura, onde antes havia a bela música, desejei fervorosamente que ela voltasse a aparecer. Eu teria dado qualquer coisa para me fundir novamente com aqueles sons. Mas eu rapidamente continuei indo em direção ao chão. Lentamente percebi que realmente tinha que voltar à minha antiga vida. Foi então que a velocidade diminuiu abruptamente e eu sabia que estava logo acima do meu corpo físico. Finalmente, eu mergulhei de volta a ele. Estava escuro, mas uma escuridão diferente, diferente do infinito do universo. Estava escuro e eu me sentia pequena e perdida, ao mesmo tempo que era extremamente estreito. E eu me sentia como se estivesse enfiado em uma salsicha. E pensei, esse corpo é tão estreito, por que eu sou tão magra? Só que eu mesma respondi, é sempre estreito, mesmo que seja a largura de 1 metro. Eu me senti apertada, como se tivesse até mesmo uma dor física. Também tive a mais terrível sensação de saudade que você pode notar. E também tive um desespero total. Agora vou ter que continuar com essa vida até o fim. Essa ideia me deixou bastante depressiva. Eu não conheci esse tipo de sentimento na minha vida anterior e não os tive desde então na mesma medida. Mas aquele momento foi muito ruim e eu sabia que, se não conseguisse neutralizar esse sentimento depressivo com ideias positivas, poderia permanecer deprimida pelo resto da minha vida. E essa parecia uma imagem mental horrorosa. Horrorível não dá. Que montanha-russa emocional. Pouco antes, minha casa estava ao alcance das minhas mãos e eu estava na expectativa do céu. E agora eu estava deprimida e triste, como nunca antes eu havia estado.
Era necessária uma solução. Eu não podia ficar assim. Então eu tentei pegar um pouco de coragem. Eu realmente examinei meus sentimentos em busca de passos positivos, até encontrar alguns. Apareceram lembranças da minha vida atual que geraram otimismo. Até agora, minha vida tinha sido boa. Até mesmo tinha sido linda. E então eu pensei no meu amigo, no seu amor, no seu medo, no meu namorado, em tudo que eu tinha sentido lá em cima. E comecei a me preocupar principalmente com ele. Eu queria dizer a ele: ei, não se preocupe comigo. Estou aqui e me sinto maravilhosa. E esse sentimento me motivou. E de repente o sentimento de depressão cedeu. Eu estava feliz com isso agora, estava pronta para acordar. E depois disso, seguiu-se um momento de silêncio, um silêncio completo. Até que ouvi um zunido em meus ouvidos. E esta foi a primeira sensação física real no sentido terreno. Agora eu sabia que minha alma estava novamente conectada ao meu corpo. E eu pude literalmente sentir quando essa fusão aconteceu. O barulho em meus ouvidos ficou mais alto e senti que meu circuito biológico estava de volta. Esse barulho foi desaparecendo e pude ouvir distintamente os sons daquela festa. A memória do evento ainda estava presente. E agora a lembrança da situação anterior voltou, que eu havia desmaiado. Meus olhos ainda estavam fechados, mas eu sabia quem estava sentado ao meu lado. Era o meu amigo e também o meu amor. Ele segurou a minha mão e eu disse: eu falei, eu me movi de uma maneira estranha? Porque durante a minha experiência eu estava falando e dançando. E eu estava com medo de ter me comportado de uma maneira estranha durante o meu desmaio. E ele disse: não, você estava simplesmente deitada lá. E aquilo me tranquilizou. E eu disse para ele: acabei de ter um sonho diferente. Havia uma voz falando comigo e uma música que me emocionou muito. E ele disse: sim, sim. Acorde completamente. Fique novamente tranquila. Meu namorado, vendo que eu estava totalmente acordada, deixou minhas pernas caírem e elas tocaram o chão duro. Parece que ele estava em choque e alguns de seus amigos estavam levando embora. Geralmente houve um grande alívio por eu estar acordada. E eu sabia que a ambulância estava lá e que os paramédicos estavam a caminho de minha casa. Só que eu queria evitar aquilo. Eu me sentia bem, considerava desagradável toda aquela confusão em função de mim, a meu respeito. Então eu estava sentada e percebi que estava totalmente lúcida, mais lúcida do que nunca. Como se tivesse acontecido uma espécie de purificação ou esclarecimento do meu ser. Meus amigos não ficaram felizes por eu estar sentada, mas eu não me importei. Então eu me levantei completamente, o que fez com que eles começassem a entrar em pânico. Agora meu namorado voltou também e queria me estabilizar. E eu mal conseguia convencê-la de que realmente eu me sentia bem. Eu me sentia ótima. Eu queria participar da festa e me divertir. Queria celebrar minha ótima condição, celebrar minha lucidez recém-adquirida, celebrar minha experiência. Mas isso não aconteceria. É melhor você levá-la para casa, aconselharam os amigos do meu namorado. Então, ele me levou e no caminho eu estava olhando pela janela do carro para o céu noturno e disse: eu acabei de estar lá em cima.
Esse foi o relato da Beatriz, um relato muito interessante em vários aspectos. O primeiro deles que eu gostaria de ressaltar é o fato que ela coloca da personalidade. Eu sempre repito aqui no canal. Tem gente que acha que após a morte, que numa experiência de EQM, a pessoa fica iluminada, fica um santo, que ela consegue descobrir tudo, perceber tudo, entender tudo. Não é assim que funciona. E ela notou bem isso. Ela era ela própria, com os trejeitos, com o temperamento, com as emoções, o padrão de pensamento que ela tinha, era ela. Mais livre, mais eu mesma, como ela mesma disse entre aspas, mais ela. Então, se você espera após a morte se tornar um ser iluminado, se tornar um as da sabedoria, devo lhe informar que nem sempre isso acontece. Certas consciências mais evoluídas, mais amadurecidas de fato, acabam sendo mais restringidas aqui. Como ela citou, ser estreito, parece ser colocado numa salsicha. Por que esse corpo é tão pequeno, é tão restrito, é tão condensado? E de repente, algumas pessoas após a morte, algumas EQMs também, elas percebem uma expansão da consciência, onde elas se veem muito mais inteligentes, muito mais equilibradas, com qualidades de fato maiores do que elas tinham aqui. Elas sendo elas próprias, mas mais otimizadas, mais expandidas. Isso pode acontecer, mas nem sempre. E no caso dela, foi muito boa essa percepção de notar que ela era si própria, apesar de tudo, apesar do local, apesar das situações. E veja, ela saiu do corpo de modo automático. Claro, não foi ela que determinou. Foram com certeza as consciências que estavam ali ajudando ela, que nós chamamos de amparador, que alguns chamam de guia, mentor. Anjo não é um termo mais distorcido, não é um termo tão bom, mas enfim. São seres consciências como nós, que já perderam o corpo físico, estão lá, mais lúcidas, mais expandidas, nos ajudando por amizade, por afinidade, por uma série de razões. Então, algum ser ali tirou ela automaticamente pela cabeça e ela se viu subindo. E ela pôde perceber a transição entre dimensões. Tanto que em uma dessas dimensões intermediárias, como ela mesma citou, surgiu aquela música, mas não era uma música apenas. E eu já li vários relatos aqui do Voltei para Contar, desse quadro de hoje, aqui no canal, de pessoas que interagem com certas músicas extrafísicas, músicas em outras, né, das dimensões extrafísicas, dimensões além da matéria humana, onde ela percebe que a música é muito mais profunda e muito mais complexa. Ela mesma se sentiu unida, fundida, totalmente, a música permeou o seu ser. E ela começou a dançar, vibrar, e ela percebeu que aquilo podia durar uma eternidade toda. Ela estava ali completamente entregue, completamente, sabe, perfeitamente acoplada, assimilada com aquela música e com toda aquela sensação que ela causava. E veja a preocupação da Beatriz. Depois que ela voltou, ela perguntou pro namorado, eu dei uma dançada, quer dizer, eu me movimentei, quer dizer, ela queria saber se ela dançou ali. Estava desmaiada e acabou se movendo com medo de que, naquele momento da música que ela teve, naquele universo negro, como ela falou, que ela pudesse então ter passado algum vexame. Mas claro que fora do corpo não tem essa condição de você. Tudo que você faz lá, o corpo movimenta. Não. Muito raro acontecer algo nesse sentido. E realmente não aconteceu com ela. Então ela avançou cada vez mais até chegar perto do seu lar. E esse é um ponto que eu até citei já em alguns vídeos aqui também, onde a gente fala do nosso verdadeiro lar, que tem o nome técnico de procedência extrafísica. O que é a procedência? É a tua terra natal. É da onde você veio. Não de onde foi surgiu, foi criado, porque nós somos criados. Estamos aqui evoluindo cada vez mais como consciências. Mas é aquele local onde você tem a familiaridade. Foi o que ela sentiu. Uma sensação de pertencimento, de lar. Uma sensação de, daqui é o local onde eu tenho afinidade, onde eu conheço. Isso ela percebeu. E essa é a nossa procedência. Aonde você estava antes de renascer, antes desse novo corpo? Ai, essa filosofia ninguém consegue descobrir. Da onde vimos, para onde vamos? Não, dá para descobrir sim. Através das experiências de quase morte e também das experiências fora do corpo. Sejam essas experiências espontâneas ou provocadas pela própria vontade. Com técnica dá para sair do corpo de modo lúcido, sem acidente, sem trauma, sem nada ruim
e ter experiências nesse nível como a própria Beatriz teve, até maiores. Então, ela pôde sentir que ela estava muito perto do seu lar, muito perto da sua procedência extrafísica, daquela dimensão onde ela estava. Inclusive, eu cito aqui nesse vídeo, convido a todos a assistirem aqui no canal, sobre dimensões. Nesse vídeo aqui eu falo bastante sobre... Não é relato, tá? É um vídeo de esclarecimento para você entender mais quais são essas dimensões, inclusive a nossa procedência, onde é que ela fica também. A gente fala sobre isso, tá? Então você pode, a Beatriz sentiu tão perto de casa, mas aquela voz, a voz do amparador, tá? Não era um ser angelical, não era Deus, não. Esse ser forte, poderoso, era um amparador, alguém que estava ali, alguém afinizado com ela. E tem diversas razões por que eu posso afirmar isso, eu também vou falar aqui mais à frente no canal de forma mais técnica, mas essa voz disse, Bia, você tem que voltar. E ela falou, não, eu não volto. Nem amarrada, nem cavalos selvagens me levam meu corpo de novo. Eu vou ficar aí, ponto final. E insistindo para ir. E aí que o ser fez o quê? Mostrou para ela visões dentro dela. É o fenômeno da clarividência, mas no caso uma clarividência mais interna. Isso pode acontecer. E ela viu ali o namorado dela, ela pôde se sentir dentro do próprio namorado, se sentiu transportada para lá pela visão. Sentiu o amor dele, o desespero que ele estava ali, com medo de perdê-la. Viu a própria família, viu os pais, viu um monte de coisa. Falou, não, mas eu quero ir para casa. Eu não quero. E aí, então, você vê. Ó, você tem duas opções. Você quer ficar ou você quer voltar? Não, eu quero ficar. Não, você tem que voltar. Quer dizer, não foi meio dada opção para ela. Só foi falado, ó, você tem que voltar. Não, mas eu quero outra opção. Não, mas não tem outra opção. Ela insistiu, o que foi? Fizeram ela voltar. Não vou dizer na força, mas ela falou que parecia um jato de ar. Aquilo foi energia. Com a energia, o amparador fez ela voltar, ir caindo, entre aspas. Ela foi, né? Ela foi voltando as dimensões até perto do corpo dela. Aí, na hora de voltar, ela falou: não, peraí, deixa eu sentir a música de novo, deixa eu me fundir com a música. Não, não. Agora, aquele negócio, né? Insistiu. Quis ser teimosa. Nem a música ela sentiu de novo. Então voltou novamente, ficou acima do corpo. E ela pôde ter um retorno mais tranquilo, sabendo o que estava acontecendo, sentindo tudo, enfim. Teve um retorno abrupto porque ela achou que podia mandar. Como eu sempre falo aqui, nosso livre-arbítrio às vezes é uma ilusão. Quanto mais maturidade você tem, quanto maior o nível de evolução da sua consciência, maior é o seu livre-arbítrio. Porque você tem o quê? Responsabilidade, lucidez, discernimento. Não adianta querer como ela, que não, eu não quero mais viver aqui, não, eu quero escolher. Não teve essa opção para ela. Então não adianta você querer mandar, não, eu tenho livre-arbítrio, eu quero voltar para casa. Ó, não tem. Não, mas eu quero. Não vai voltar. Volta pro teu corpo. Não dá para brigar, não dá para ir contra esse tipo de consciência, com esse tipo de solução. Então, algumas coisas na nossa vida, na nossa existência, são determinísticas. Há uma vontade externa nossa que pode mandar e que pode ser positiva. E nesse caso, qual que era dos males o menor? Ela voltar para o corpo dela, voltar para aquela vida. Era o melhor para todo mundo, para ela e para aqueles que precisavam dela aqui. Inclusive é interessante o modo como ela citou a questão da tarefa. A voz disse, né? O amparador disse, olha, você tem uma tarefa a cumprir. Ela falou, que tarefa? Que papo é esse de missão? Que dever? O que é isso? E é aí que a gente fala da missão de vida, ou propósito existencial. Aqui no canal também, nós temos um vídeo, não sei se eu vou achar aqui agora, mas temos um vídeo onde a gente fala sobre missão de vida. Esse vídeo aqui, ó. EQM Propósito. Nesse vídeo aqui não é de relato, também é um vídeo de informação, conhecimento. Eu te esclareço de forma clara e também introdutória sobre missão de vida. Por que a gente faz? Nascer para quê? Que propósito é esse? O que a gente está fazendo aqui? Todo mundo tem um propósito? Eu tenho? Você tem? Como é que é isso? Nesse vídeo aqui, é o vídeo mais antigo do canal, mas as informações dele são valiosíssimas. Recomendo fortemente também que você veja esse vídeo, tá? Se não me engano, ele está aqui na descrição desse vídeo, todos os vídeos aqui do canal e desse vídeo aqui também, tá? Então dá uma olhada aqui que você pode achar ele, tá? Agora, ela toda revoltada, depois disso, quando ela volta pro corpo, o que ela fala?
poxa, vou ter que ir com essa vida aqui até o fim. Quer dizer, tava na beira do meu lar, me sentindo em casa, me sentindo livre, me sentindo, sabe, completamente ali interagindo com aquele infinito. Eu tava perto de ser quem eu era, onde eu realmente queria estar, e eu tenho que terminar essa vida. Que tarefa é essa? Que propósito é esse? Pois é. Para quem quer ter informação, tenha certeza que você consegue chegar lá. Você vai dar os seus passos. E esses fenômenos parapsíquicos, ou seja, fenômenos além dos sentidos humanos, o parapsiquismo consegue expandir e trazer respostas que os outros que não têm ficam ali, simplesmente indagando, filosofando, cheio dos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas experiência real, concreta e determinante são poucas pessoas que têm. Eu espero que você se anime em ser uma delas. Por que não? Não é mesmo? Inclusive aqui no canal também temos uma área de membros, onde as pessoas podem também aplicar técnicas para sair do corpo, ensinar as técnicas de sair do corpo. Não recomendo você ir aplicando sem conhecer nada. Tem muitos conhecimentos e informações. Ai, eu posso sair do corpo e não voltar? Tem algum perigo? Então, tem um monte de medos que a pessoa tem que tirar, tem um monte de informação que tem que ter. Sugiro que estude, faça cursos, se aprimore. Se você já conhece isso, faça parte, venha ser membro aqui do canal. Tem, né, eu explico com detalhes as técnicas para você se aprofundar nelas, tá certo? Temos até vídeos também. Esse aqui foi o último vídeo publicado só para membros. Não dá para colocar isso aqui ao vivo no YouTube porque o canal vai ser penalizado. Então, é um vídeo que eu falo 1 hora praticamente sobre esse assunto aqui de forma direta, tá? Já teve um sonho muito real, muito sensual, muito forte? Pois é. Será que era sonho? Então, eu explico bastante aí. E outros vídeos com essa mesma temática da sexualidade também estão ali já para os membros do canal, tá certo? Mas e você? O que você achou dessa experiência de quase morte aqui? Coloca nos comentários, gostou, não gostou? Achou que a experiência dela foi válida, não foi? O que você achou dessa experiência? É um prazer poder ler o que você comenta aqui. Então, escreva nos comentários. Se você teve uma EQM também, ou teve alguma experiência que você queira compartilhar, também escreva. Tem muitos vídeos com informações legais aqui que o pessoal comenta e são sempre com muito bom tom, com muita educação. Eu agradeço você por toda a educação que é colocada aqui nos vídeos. Eu agradeço muito por trazer sempre conteúdos, tanto do vídeo quanto dos comentários que podem agregar aí para outras pessoas, tá certo? Então, gente, se puder, curta o vídeo. Como eu disse, quanto mais curtidas, mais esse vídeo e esses assuntos vão ser encaminhados, espalhados pela internet como um todo. É a nossa missão, um dos propósitos desse canal e meu também aqui, é divulgar a experiência de quase morte para todo o mundo. Então, eu conto com a sua ajuda, não é só cabe a minha vontade, tem que ter curtido. Então, quanto mais curtido, muito obrigado aí por ajudar, por esse tijolinho que você coloca na nossa missão de divulgação. Então, curta o vídeo, se inscreva se esses assuntos interessarem, compartilhe com alguém, com grupos, com pessoas, familiares ou amigos, se puder, se você achar que puder contribuir com eles, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu demais!